iremos dar continuidade hoje à série de exposições à santidade, em torno da santidade de Deus e disciplina da igreja. Nós estaremos hoje meditando em Gálatas 6, versículo 1, se os irmãos puderem abrir comigo. Gálatas 6, versículo 1. Nós iniciamos a nossa série de mensagens em torno da santidade de Deus e da disciplina da igreja no início de abril. Desde então, nós temos meditado em textos esparsos que versam sobre o mesmo tema. Começamos falando sobre a santidade de Deus, sobre o Deus Santo que nos alcança, e avançamos falando também da santidade da igreja, pois se o Deus Santo é o Deus que nos alcança, então esse Deus nos chama a ser santos como Ele é santo. Então, avançando o tema, entramos no tema da disciplina eclesiástica, onde versamos sobre a respeito do processo que Deus utiliza para a nossa santificação, que é tratar os nossos corações. Tratamos sobre o modo como Deus aplica a disciplina, como Deus preza pela disciplina e como Deus aplica isso no meio da sua igreja. Hoje nós finalizaremos enfatizando a finalidade da disciplina eclesiástica, que nunca é a destruição, mas sim a restauração de todo aquele que crê e confia no Senhor Jesus. Gálatas 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas se cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é inspirada por Ti, para a nossa instrução, cuidado e educação na justiça. Portanto, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua palavra, a Tua beleza, manifesta em Jesus, por meio da Tua palavra. E assim sermos instruídos e crescemos em seus caminhos. Que tão somente que o Senhor pretende comunicar, seja comunicado ao seu povo, e o Seu nome seja único, honrado e exaltado para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma guerra sempre possui muitos feridos. Quando se entra numa guerra, a questão de se existirão ou se não existirão feridos não é uma possibilidade a ser levantada, mas um fato. Existirão feridos. Isso é um consenso. E a grande questão é como um exército, ele cuida dos seus feridos. A grande questão é como um exército, ele cuida daqueles que desfalecem. A grande questão é como esse exército vai lidar com as pessoas que foram feridas na parte frontal do exército, aquelas que caírem no chão e desfalecerem de uma vez por todas. Então, toda guerra, ela resultará em muitas pessoas feridas. E, de fato, exércitos que cuidam bem de seus feridos possuem grande vantagem na guerra. Exércitos que cuidam bem daquelas pessoas que caem, desfalecem ou são gravemente feridas, ele possui uma grande vantagem. A primeira delas é que os soldados se tornarão muito mais confiantes ao verem que existe uma equipe de enfermeiros voltadas para cuidar dos seus feridos, e assim eles vão ter talvez até mais coragem em lutar essa guerra. Segunda implicação é que aqueles soldados de linha de frente são fundamentais e que, a sofrerem alguma ferida, eles poderão ser cuidados e, quem sabe, até retornar para o campo de batalha, quem sabe. Fato é que um exército que dispõe de uma equipe para cuidar bem de seus feridos e que cuida dos seus feridos, não desprezando as feridas dos soldados, ele está muito mais propenso a vencer uma guerra do que aquele exército despreparado, que simplesmente não tem uma equipe de enfermeiros, que simplesmente não tem uma equipe médica disposta a cuidar dos seus feridos. Pois bem, nós não estamos numa guerra, mas ao mesmo tempo nós estamos numa guerra, enquanto Igreja de Deus. Em Efésios 6, 12, Paulo diz
que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra algo muito mais perigoso. São contra as forças espirituais do mal, é o que diz o apóstolo Paulo. Ele continua exortando a igreja em Efésios 6 a se revestir com toda a armadura de Deus, para que possa ficar de pé no campo de batalha. E a grande questão não é se nós iremos nos ferir enquanto igreja de Deus. A questão é se nós estamos tratando os nossos feridos. E nós iremos nos ferir enquanto igreja de Deus, se confiarmos no Senhor Jesus, de pelo menos 3 frentes. Em primeiro lugar, nós podemos ser feridos frontalmente por principados e potestades, que muitas vezes se levantam contra a igreja para afrontá-la de um modo direto. Em segundo lugar, nós podemos ser feridos pelo mal e pecado que há no mundo. Às vezes, pessoas ao nosso redor, contra o pecado que existem nelas, podem nos ferir. E nós também podemos, mesmo quanto crentes, ser gravemente feridos. Então, nós também nos ferimos por causa do mal que existe no mundo. E em terceiro e último lugar, nós também nos ferimos por conta do pecado que existe em nós mesmos. O pecado que existe dentro de nós mesmos nos fere de diferentes formas. O pecado que existe dentro de nós faz com que muitas vezes a nossa vida se torne um grande fardo. Basta você pensar. Se você fica ansioso, isso vai ser um grande fardo para você. Talvez a ansiedade te tire o seu sono. Talvez a ansiedade te faça ficar sem dormir por muitos dias. Talvez as preocupações da vida abalem sua alma, porque o pecado, ele nos faz levar um grande fardo. E enquanto igreja do Senhor, nós estamos lutando uma guerra. Lutando uma guerra contra os principados e potestades, contra o pecado e mal que há no mundo, e também contra o pecado que existe dentro de nós mesmos. Nós estamos no campo de batalha. E a questão é, nós iremos sim ser feridos. Nós ainda não fomos glorificados, irmãos. Podemos ter sido alcançados por Cristo Jesus e celebramos aqui, enquanto igreja do Senhor, sim. E se esse Jesus nos alcançou, Ele irá nos conduzir até o fim, certamente. Mas nós ainda não fomos glorificados. Jesus ainda não voltou. Isso significa que nós estamos ainda no campo de batalha. Isso significa que muitos irão desfalecer em nosso meio. Isso significa que nós teremos de lidar com lutas interiores e também lidar com irmãos que lutam com lutas interiores dentro de si. E nós somos chamados, enquanto igreja, a cuidarmos dos nossos feridos. Nós não somos chamados a ignorar a ferida que existe em nós e no nosso próximo, mas a cuidar do nosso irmão, a considerar as suas feridas, a considerar o seu estado, a considerar as ansiedades e preocupações que dispõe e levar a palavra do Evangelho para que seu coração seja tratado e fortalecido no Senhor. Essa é a nossa missão enquanto igreja. E em Gálatas, Paulo está lembrando a igreja que ela precisa cuidar dos seus feridos, que a igreja não pode ignorar a realidade de que o pecado é um grande fardo e de que nós precisamos levar os fardos uns dos outros. A igreja não pode ignorar a realidade que o pecado é doloroso e todos nós estamos na luta contra o pecado. E a igreja não pode ignorar que irmãos também lutam contra o pecado e nós somos chamados, enquanto igreja do Senhor, enquanto corpo de Cristo, a ser instrumentos de Deus na vida dos irmãos, para que eles não levem esses fardos pesados, mas que depositem aos pés do Senhor Jesus. E os Gálatas estavam passando por um momento bastante difícil. E havia muito egoísmo entre os Gálatas. Os Gálatas eram uma igreja, ou igrejas, que se situavam na região da Galácia, que foi uma região que, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, havia sido recentemente evangelizada pelo apóstolo. O apóstolo Paulo tinha estado lá pela primeira vez, levando a palavra de Deus. E então muitos se converteram. E o apóstolo Paulo pregou a palavra aos Gálatas, em meio a muitas dificuldades. Possivelmente, quando o apóstolo chegou entre os Gálatas, ele estava todo ferido, porque ele tinha sido recentemente apedrejado severamente. Então, os Gálatas, quando viram ele pregar, viram o apóstolo cheio de feridas e de marcas em seu corpo. E muitos deles viram o poder de Deus se manifestar a partir de Paulo, confiaram, creram e depositaram sua fé no Salvador. Então, passaram a crer na justificação pela fé que existe em Jesus Cristo. Passaram a crer na justificação pela fé que existe no Cordeiro de Deus. Muitos deles já tinham tido algum contato com o judaísmo e tinham alguma ideia sobre o que era o judaísmo. E agora Paulo estava enfatizando para ele que Cristo cumpriu toda a lei e que por meio de Cristo
nós podemos ser justificados pela fé. E os gálatas confiaram e creram na palavra do apóstolo Paulo. Mas, pois bem, o apóstolo Paulo não ficou na Galácia para sempre, porque ele era um missionário. Ele vivia viajando em diversos locais. E ele, quando escreve a carta aos Gálatas, ele já não estava mais na Galácia. Ele tinha voltado para sua terra. Mas ele fica sabendo que algo ocorreu, que algo estranho ocorreu entre os Gálatas, enquanto Paulo viajava de volta para sua terra. Que algumas pessoas que odiavam o apóstolo Paulo, que discordavam do que ele pregava, tinham chegado entre os Gálatas, acusando Paulo de ser um mentiroso, acusando Paulo de pregar coisas que não são verdades, acusando Paulo de pregar coisas que não convêm. Então, eles começaram a dividir. Essas pessoas de fora, que não gostavam do apóstolo Paulo, vieram para a igreja da Galácia e começaram a dividir a igreja entre os Gálatas. E agora os Gálatas estavam confusos. Muitos entre os Gálatas estavam quase abandonando a fé. Muitos entre os Gálatas estavam feridos, porque não sabiam mais o que fazer. Muitos entre os Gálatas estavam, inclusive, se lançando às obras da carne. Estavam levando fardos pesados, correntes do pecado, porque estavam desanimados. E a igreja entre os Gálatas estava muito cega, pensando apenas em si, se limitando a um individualismo, sem tratar as feridas do seu irmão e sem considerar o outro. E a igreja dos Gálatas estava cheia de rivalidade, de inveja e de partidos. A igreja estava assim, dividida em diversos partidos. Havia o partido X, que falava do partido Y, e o partido Y falava do partido Z, e a igreja estava dividida, cada um tinha a sua opinião, e eles não cuidavam uns dos outros. Era uma igreja egoísta. E Paulo diz em Gálatas 3, versículo 1, assim: Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E em Gálatas 5, versículo 7, ele diz assim: vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Os Gálatas estavam indo muito bem, estavam olhando para o Senhor Jesus, estavam crendo nas palavras do apóstolo Paulo, e agora, como que num estalar de dedos, parece que alguém chegou entre eles e os enfeitiçou, porque eles estavam mudando rapidamente de uma opinião para outra, criando partidos, ignorando as feridas que haviam entre eles. E Paulo exorta aqueles irmãos para que se voltem para o Senhor. Alguns estavam confusos, pensando que a pregação de Paulo implicava que se nós confiamos na graça de Deus, nós veremos segundo a carne. E Paulo enfatiza aqueles irmãos que se nós confiamos na graça de Deus, nós seremos transformados. Se nós confiamos na graça de Deus e vemos no Espírito, nós daremos fruto. Se nós confiamos na graça de Deus, que é toda pelo mérito do Senhor Jesus, nós não seremos mais os mesmos. Nós seremos conformados dia após dia à imagem do Senhor Jesus. Então, Paulo escreve em Gálatas 5, versículo 22, assim, ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, crer na graça soberana de Deus não implica que nós não falaremos da santidade de Deus. A verdade é que nós estamos tendo toda uma série sobre a santidade de Deus. Pois se nós cremos na graça de Deus, nós cremos um Deus santo, um Deus que nos chama a sermos pessoas que refletem a sua imagem, os seus atributos, pessoas que não vivem de um modo igual, mas que refletem o seu poder e a sua glória. Pessoas que se assentam à mesa com o Senhor Jesus, elas viverão vidas de santidade. E aquilo os Gálatas estavam se esquecendo, vivendo em partidos, sem domínio próprio, em invejas e rivalidades. E acaba que os vários partidos estavam se ferindo uns aos outros e ninguém estava curando as feridas. E para que a igreja entre os Gálatas fosse retomada a viver uma vida de santidade, Paulo ensina a igreja em Gálatas 6 sobre a importância da disciplina. Disciplina não é utilizado no capítulo 6, não a palavra em si, mas é precisamente sobre disciplina que Gálatas 6, versículo 1 ao 5 está tratando. Paulo está dizendo como os irmãos agora devem lidar uns com os outros, para que eles continuem caminhando a jornada do Evangelho, continuem encorajando uns aos outros, continuem fortalecendo uns aos outros rumo à santidade. Disciplina é precisamente sobre o que o apóstolo Paulo pretende comunicar aqui.
E nós vemos nessa passagem que disciplina bíblica envolve algumas características. Disciplina bíblica, ela não é efetuada de um modo qualquer. Disciplina bíblica não é efetuada de um modo arbitrário, mas as Escrituras nos dão um modo como a disciplina bíblica ela deve ser aplicada. Quando nós vemos irmãos que estão levando fardos pesados por conta do pecado, nós somos chamados a chamar o irmão ao arrependimento. Mas nós temos de fazer isso com sabedoria. Existe todo um processo envolvido no processo de disciplina. Mas não somente o processo. Existe também uma postura correta quando nós vamos aplicar a disciplina bíblica entre os irmãos. Paulo começa em Gálatas 6, versículo 1, falando o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Só até aí. Veja que Paulo diz que se nós vemos, se existe algum irmão em alguma falta, nós devemos repreender esse irmão com espírito de raiva, com espírito de ódio, com espírito de amargura, com espírito de brandura, pois a verdadeira disciplina ela é aplicada em mansidão. E mansidão é um fruto do Espírito. A verdadeira disciplina jamais pode ser representada por um espírito de raiva, um transbordar de ira, mas ela é muito bem vista quando alguém chama outro ao arrependimento com espírito de mansidão e brandura. Pense, por exemplo, num pai que vê o seu filho pecar ou fazer algo errado, ele pega o seu filho pelo pescoço e começa a bater nele sem parar, e com os olhos vermelhos de raiva, ele expõe o menino publicamente à vergonha pública. Isso é disciplina bíblica? Não é disciplina bíblica, pois o espírito que existe nesse ato de repreensão não é um espírito de brandura, é um espírito de raiva, de amargura. Isso é muito diferente da disciplina bíblica. A disciplina bíblica, ela nunca visa a destruição. E é justamente a destruição que o pai está fazendo com esse menino, quando pega pelo pescoço, expõe ele publicamente à vergonha e o espanca até ele não conseguir mais chorar. Isso não é disciplina bíblica. Isso é algo que visa a destruição e não a restauração. A disciplina bíblica, por sua vez, ela visa sempre restaurar, visa sempre fortalecer, visa sempre reanimar. É como pegar alguém que está com os corações quase parando de bater, tentar putar algumas ondas elétricas para ver se o seu coração volta às batidas normais e regulares. Ela visa construir, restaurar e não destruir. A disciplina bíblica ela é sempre restaurativa e nunca destrutiva, e essa é a principal, ou uma das principais características de uma disciplina genuinamente bíblica. A disciplina bíblica é uma disciplina sensível, uma disciplina que não profere palavras quando não deveria proferir, mas uma disciplina que sabe, com sabedoria, falar quando deve falar e se omitir quando deve se omitir. É uma sabedoria que entende precisamente com sensibilidade o momento que deve corrigir. E para isso ela entende também que existe um processo. Há 2 domingos atrás nós vimos que o processo da disciplina bíblica ele é bastante longo. E a primeira etapa do processo nunca é expor o irmão publicamente. A primeira parte do processo é conversar com o irmão que pecou, individualmente, um a um, para que esse irmão que pecou, ele possa se arrepender de seu pecado. E somente depois, caso ele não se arrepender, expor para 2 ou 3 testemunhas. E mesmo assim, ainda de modo privado. E somente depois, se ele continuar obstinado, somente então expor a igreja toda. Então, esse processo de disciplina que nós vimos há 2 domingos passados, ele visa justamente para que o espírito de brandura seja preservado. Para que nós, quando vemos o irmão pecar, não venhamos a rapidamente sermos tomados pela ira, tomarmos o irmão publicamente à vergonha pública e expô-lo de um modo arbitrário e equivocado, que somente irá destruí-lo e não preservar a sua alma. A disciplina bíblica envolve um processo, porque a disciplina bíblica é algo sensível, é feito em espírito de brandura e sempre visando a restauração. A falta de sensibilidade provém de um coração orgulhoso, de um coração que pensa alto a respeito de si. Muitas vezes nós somos insensíveis com irmãos que pecam
no sentido de sermos omissos. Nós vimos o irmão pecar de um modo obstinado. Então, nós não chamamos o irmão para falar com ele de um modo privado, mas o nosso coração se enche daquilo. Então, nós começamos a falar da postura desse irmão para outros, e fazer difamações, e fazer maledicência em toda a igreja. E acaba que a igreja fica dividida em partidos, em rivalidades, porque o irmão X fala do irmão Y, sendo que o irmão X nunca chamou o irmão Y para considerar privadamente o seu pecado. Essa não é a postura que nós temos que ter, pois a postura da difamação, ela é feita no espírito de raiva também. Pois quando nós guardamos mágoas e rancores em nosso coração, isso significa que nós estamos cultivando um espírito de raiva, um espírito de amargura, um espírito de ódio, em última instância, que não é o Espírito de Deus e que não é um fruto do Espírito. A disciplina, ela é feita mediante o fruto do Espírito, e fruto do Espírito é mansidão também. Mas, além disso, disciplina bíblica, ela também é feita com o espírito de humildade. Vamos continuar lendo o versículo 1 de Gálatas 6, que diz: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. E no versículo 3, versículo 4, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Irmãos, muitas vezes nós falamos mal de outro irmão, do pecado de outro irmão, porque nós queremos nos sentir superiores a esse outro irmão. Nós nos comparamos com o outro irmão, e nós dizemos assim: nossa, eu nunca faria isso que esse irmão fez. Eu nunca cometeria esse ato que o irmão realizou. Então, nós não chamamos o irmão, não falamos disso para ele, e falamos para a miríade de outras pessoas. Isso mostra dentro de nós um espírito de superioridade, um espírito de comparação. E é justamente essa comparação que Paulo está tratando no versículo 4. Ele diz que cada um examine o seu próprio modo de agir. Não somente considerar o modo de agir do próximo. Não somente a buscar a ser aprovado perante Deus, comparando-se com o próximo. Muitas vezes nós podemos vir a Deus e pensar perante Ele do seguinte modo: Senhor, eu sou justo, porque eu não peco tanto quanto aquela pessoa. Senhor, eu sou justo, porque aquela pessoa fez tal coisa. Então, eu sou tão pecador quanto ele. Mas isso é justamente um espírito de soberba que nos faz fazer. Essa comparação tola é justamente um espírito de soberba que nos faz fazer. Pois por mais que nós possamos não cair no pecado que outro irmão cai, nós somos tentados a miríade de outros pecados. E Paulo diz no versículo 1, aquele que está de pé, cuidado para que não seja também tentado. Aquele que se considera justo, cuidado para que também não caia em pecado. Aquele que se considera alguma coisa, cuidado para que também não desfaleça. Por isso, a disciplina bíblica, ela nunca é aplicada com um tom de superioridade. Muitas igrejas desprezam a disciplina bíblica porque elas têm um padrão errado do que seja a disciplina bíblica. Elas veem seus líderes utilizando de um autoritarismo vazio para repreender seus fiéis, como se os líderes fossem superiores aos seus fiéis, quando não existe isso nas Escrituras. E a verdade é que, segundo as Escrituras, o maior de todos é aquele que serve. O padrão de disciplina bíblica não é um líder repreendendo de um modo autoritário seus fiéis, mas são irmãos em Cristo repreendendo outros irmãos em Cristo, pela palavra de Deus, considerando o seu próprio pecado, mas dizendo: irmão, isso não agrada a Deus e está prejudicando a você mesmo. Então, à luz das Escrituras, largue o seu pecado. O tom de superioridade é algo que contraria o espírito bíblico de disciplina, pois o tom de superioridade, autoritário, arrogante, é algo que não reflete o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos faz ter percepção do nosso pecado e saber que nós mesmos somos falhos e que não existe um de nós que não tenha pecado e que não lute contra pecados. Nesse sentido, a disciplina genuinamente bíblica vai considerar que nós também somos pecadores. Mas apesar de nós sermos também pecadores, nós estamos chamando o irmão ao arrependimento por amor a Deus, porque Deus nos chama a cuidar do nosso irmão, e por amor ao nosso irmão, como a nós mesmos, porque nós sabemos que o pecado sempre prejudica. E sabemos que o irmão obstinado em pecado recorrente, em vícios, ele está prejudicando, destruindo a si mesmo.
ele está fazendo mal principalmente a si próprio. Ele está alcançando a sua própria ruína. Portanto, nós estaríamos falhando em nos aproximar do nosso irmão de modo compassivo se nós víssemos o pecado dele e ignorássemos por completo. Então, ao mesmo tempo que a disciplina bíblica ela é feita em espírito de brandura, ela é feita em espírito de humildade, nunca em tom de superioridade, ela também é feita cheia de compaixão. É uma terceira característica. Pois se nós vemos o nosso irmão pecar de um modo deliberado, recorrente, e vemos que ele não enxerga isso, que ele não está lutando contra o pecado, mas que isso se tornou comum para ele, e está afetando a sua vida, e que outras pessoas estão vendo também, irmãos, nós temos o dever de levar os fardos uns dos outros. É o que Paulo diz no versículo 2. Levem as cargas uns dos outros. E assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O pecado é um grande fardo. O pecado é uma grande carga. O pecado nos fere profundamente. Quando nós estamos em pecado, nós estamos carregando uma grande carga perante nós. Isso vai nos conduzir à destruição muitas vezes. E se nós vemos um irmão levar essa carga pesada e nós não os advertimos, não falamos nada, nós estamos sendo hipócritas. Porque nós afirmamos crer em Cristo, mas não cumprimos a lei de Cristo. E a lei de Cristo é o amor. Paulo disse isso em Gálatas 5, versículo 13, versículo 14, quando disse: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, se nós vemos o pecado do próximo, a obstinação do nosso próximo, do nosso irmão, e não fazemos nada, e ele é parte do corpo de Cristo, membro da nossa igreja, e nós simplesmente nos calamos, nós estamos sendo hipócritas. Nós alegamos crer em Cristo, mas não estamos vivendo segundo a lei de Cristo. E querendo ou não, pecado obstinado de um irmão, ele vai fazer mal a todo o corpo. E se nós temos ciência disso, e não cuidamos do irmão que está levando essa carga, nós também estamos prejudicando, em última instância, todo o corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, somos chamados também a ser sensíveis em nossa disciplina, pois a carga que o nosso irmão muitas vezes vai levar é a carga decorrente da culpa. Tem muitas pessoas em lutas contra o pecado, pecados iguais, que mesmo perante a apresentação do Evangelho, mesmo vindo à igreja, mesmo crendo no Senhor Jesus, elas ainda falham e caem em pecados e padrões pecaminosos, viciosos, que se tornaram em hábitos muito enraigados em sua vida. E essas pessoas sabem que estão pecando. Essas pessoas sabem que possuem hábitos escravizadores. E elas estão, dia após dia, se arrependendo, mas ainda assim não conseguem vencer porque ainda não depositaram da maneira que deveriam a confiança no Senhor Jesus. Nós somos chamados a sermos compassivos nesse momento, tendo paciência com esse irmão. Tendo paciência, pois esse irmão já leva uma carga, uma culpa pesada muito grande. Ele sabe que está errado, mas nós não conseguimos, ou nós não vemos a palavra de Deus penetrar no coração dele de modo a fazer vencer esse vício escravizador. Nesse sentido, nesses casos de culpa e de vício, nós somos chamados a ser pacientes, pois não são casos em que o irmão está obstinado, mas casos em que o irmão ele até reconhece que pecou, está caindo de novo, mas ainda não é suficientemente maduro em Cristo para vencer esse pecado. Nesse sentido, levar os fardos uns dos outros envolve andar mais uma milha. Levar os fardos uns dos outros envolve caminhar mais um pouco. Mas ainda assim, lembrando, irmão, de que essa não é uma postura que agrada a Deus. E que sim, o Espírito de Deus é poderoso para vencer, inclusive hábitos escravizadores que perduram por toda uma vida. O Espírito de Deus não é limitado em seu poder, mas o Espírito de Deus tem poder para transformar os vícios mais profundos que se arraigam em corações humanos. Nós vimos que disciplina possui essas características de mansidão, de compaixão, de humildade, porque a disciplina bíblica, em última instância, ou em primeira instância, ela deve refletir o caráter do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é humilde, ele é manso e é cheio de compaixão. Certa vez, os discípulos estavam no mar da Galileia e já estava bastante escuro, já era noite, já estava uma hora bastante avançada e eles estavam dentro do barco, estavam navegando no meio do barco. Então, os discípulos veem alguém no horizonte,
andar sobre as águas. E eles se assustam. O que será isso? Será um fantasma? Será uma assombração? Será que alguém vai entrar dentro do barco agora e ceifar nossas almas? E mais estranho de tudo, essa pessoa caminha sobre as águas. Quem poderia ser? Quem poderia caminhar sobre as águas? Então, essa pessoa se aproxima e diz: eu sou Jesus, não temam. Então, Pedro, o mais corajoso de todos, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, então chama, para que eu possa andar sobre as águas também. E Jesus disse: venha. Pedro, em sua coragem, em sua fé elevada, ele dá o primeiro passo, dá o segundo passo, o terceiro passo, até que vem o trovão. E o trovão o derruba por completo. E ele começa a afogar. E desesperado ele clama: Senhor, me ajuda! E Jesus, graciosamente, lhe dá as mãos. O leva de volta para o barco. Olha nos seus olhos e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Veja, Jesus ele não deixa de aplicar a disciplina. Ele diz: homem de pequena fé, veja, você queria parecer alguém corajoso perante os outros discípulos. Você queria parecer alguém que tinha mais coragem do que os outros. Você até começou a andar alguns passos entre as águas. Mas, Pedro, isso só mostrou a sua pequena fé. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele não deixa Pedro se afogar. Não, porque a disciplina ela não visa a destruição. Jesus, pelo contrário, dá as mãos a Pedro para que ele seja restaurado, para que ele seja levado de volta ao barco e que agora ele possa ter a sua fé fortalecida. Veja que nós vemos nesse processo de disciplina aplicada pelo próprio Senhor Jesus um espírito de brandura, um espírito de humildade e um espírito de compaixão. De brandura, porque Jesus ele não fala com raiva: Pedro, sai daqui, se afoga aí. Não, porque duvidou, e lhe dando as mãos. Em segundo lugar, de humildade, porque Jesus, sendo o rei de todo o universo, sequer precisava olhar nos olhos de Pedro e dar-lhe as mãos, mas ele o faz. Terceiro, de compaixão, porque definitivamente Jesus não precisava restaurar Pedro. Mas ainda assim, Jesus, ele aponta o pecado de Pedro, a falha de Pedro, mostra a sua pouca fé e mostra que nele existe graça para ser transformado. O Senhor Jesus é o sumo exemplo de brandura, humildade e compaixão. O Senhor Jesus nos deixou o perfeito exemplo de disciplina bíblica. E porque o Senhor Jesus nos deixou o perfeito exemplo de disciplina bíblica e foi muito mais além, levando a ira que nós merecíamos levar na cruz do Calvário, morrendo em nosso favor, se entregando na cruz e sendo ressurreto ao terceiro dia, porque Jesus venceu na cruz. Hoje, enquanto igreja, nós podemos também aplicar a disciplina bíblica uns aos outros, sendo instrumento de Deus na vida uns dos outros, porque Deus, por meio da obra de Jesus, nos faz templo do seu Espírito, porque Deus, por meio da obra de Jesus, nos faz templo do Espírito Santo, da promessa que aplica a sua verdade em nossos corações. A disciplina bíblica só é possível porque Jesus venceu na cruz. A disciplina bíblica só é possível porque o nosso Senhor e Redentor é aquele que venceu de uma vez por todas e é poderoso para, por meio do Espírito, aplicar a sua palavra aos nossos corações. Se não tivéssemos o Espírito, não poderíamos aplicar a disciplina bíblica. Mas como Deus nos alcança por meio do Espírito, a palavra ela pode não somente ser ouvida e recebida em nosso coração, mas pode ser vivida também por nós em nossas vidas diárias e cotidianas. E à medida que nós vivemos e praticamos a disciplina bíblica, nós teremos algumas características enquanto igreja do Senhor. Uma igreja que pratica a disciplina bíblica, que sempre restaura e nunca destrói, ela possui diversas características saudáveis. A primeira característica de uma igreja que pratica a disciplina bíblica é que é uma igreja unida. Os gálatas estavam justamente desunidos porque eles estavam guardando a amargura em seu coração, estavam fazendo difamações, criando partidos e rivais, e não tratando os problemas, e não apontando pecado, e não pregando e aplicando a palavra de Deus às dificuldades dos irmãos. Mas uma igreja que pratica a disciplina bíblica, ela tende a ser unida em torno do Evangelho. Ela tende a não sair criando partido, mas ela ensina aos seus membros que os partidos, ou melhor, que os problemas devem ser
cuidados e tratados na esfera particular. E que a maioria deles serão resolvidos na esfera particular. E é bem possível que, quando chamarmos o irmão ao arrependimento, em grande parte dos momentos, ele vai se arrepender. Uma rara exceção é quando o irmão não se arrepende e é obstinado. Mas essas são as raras exceções. Mas uma igreja que pratica a disciplina bíblica, ela necessariamente será unida em torno do Evangelho. Gálatas 5, versículo 13, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Como os lemos agora há pouco, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. ênfase no versículo 15. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Uma igreja que pratica disciplina bíblica, ela não se morde e se devora mutuamente. Ela não fica falando mal dos outros pelas costas. Ela não fica imputando pecados dos outros e falando disso aos outros irmãos. Mas, com humildade, ela própria reconhece que é pecadora. E quem sou eu para expor o meu irmão a outro se eu sequer conversei com ele? Quem sou eu para expor meu irmão a outro se eu sequer chamei para conversar e apontei o seu pecado? Uma igreja desunida que anda destruindo e devorando mutuamente é uma igreja orgulhosa, uma igreja que não tem humildade em seu coração, uma igreja que pensa elevado a respeito de si. Mas uma igreja humilde, cheia de compaixão e de mansidão, é uma igreja necessariamente unida em torno do Evangelho e centrada no Senhor Jesus. Existe ainda uma segunda característica de uma igreja unida. Uma igreja, de uma igreja que pratica a disciplina bíblica. Uma segunda característica é que uma igreja que pratica a disciplina bíblica é uma igreja que necessariamente irá levar as suas responsabilidades. É uma igreja que não estará justificando o seu pecado com o pecado do outro. Muitas vezes nós podemos pensar assim: eu sei que o irmão X faz tal coisa, ele está obstinado. Mas o irmão Y também sabe. Ele não falou nada. Se ele não falou nada, então eu não vou falar também. Nesse caso, nós estaremos justificando o nosso pecado, a nossa omissão, com a omissão de outro. O irmão Y sabe, não falou. Por que eu vou lá falar? Isso não é uma postura que reflete uma igreja que pratica a disciplina bíblica. Pois uma igreja que pratica a disciplina bíblica, ela considera o versículo 5 de Gálatas 6, que diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Estranho, porque no versículo 2 diz: levem as cargas uns dos outros. E no versículo 5 é dito: porque cada um levará o seu próprio fardo. São palavras distintas: carga, fardo. Irmãos, quando Cristo voltar, nós não responderemos pelo fardo e pela responsabilidade do outro irmão. Nós não responderemos pela omissão do irmão Y, que viu e não falou. Nós responderemos pela nossa própria omissão. Nós não responderemos se nós falarmos o Evangelho ao irmão em pecado e o irmão não se arrepender. Nós responderemos se nós pregamos ou não. A nossa responsabilidade é pregar a palavra da verdade, em amor e com a postura certa. A resposta do irmão, se vai ser uma resposta obstinada, por isso nós não responderemos. Por isso o apóstolo Paulo diz: cada um levará o seu próprio fardo. Nós não somos responsáveis pelas falhas dos outros, mas ao mesmo tempo nós devemos levar os fardos e as cargas uns dos outros, porque nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E por mais que o outro não corresponda à nossa ação, nós ainda assim temos essa responsabilidade perante Deus. Por mais que o outro não aceite a palavra do Evangelho, isso não nos exime da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, enquanto parte do corpo de Cristo. Se o irmão peca ao ser omisso e difamar um irmão a quem ele não chamou ao arrependimento, nós não temos permissão para ter a mesma postura. Nós temos uma responsabilidade, e a responsabilidade é levar o fardo uns dos outros. E, sim, certamente nós responderemos se estamos levando ou não os fardos uns dos outros. Sim, certamente nós responderemos se estamos, de fato, criando difamações e maledicências, ou se estamos, de fato,
chamando uns aos outros ao arrependimento e à caminhada com fé? Sim, nós responderemos, pois nós somos chamados e temos a responsabilidade de levar os fardos e as cargas uns dos outros, mesmo que os outros não correspondam à nossa ação. A chamada do Evangelho é sempre uma chamada sacrificial. Por mais que o nosso irmão seja omisso, não nos dá a permissão de também sermos omissos. E não ser omisso envolve sacrifício. Envolve fazer a nossa parte perante Deus, mesmo que o outro não corresponda. E foi justamente isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Nenhum de nós merecíamos que o próprio Filho de Deus, o Rei de todo o universo, se entregasse sacrificialmente para nos remir. Mas sem considerar a nossa ação pecaminosa, ele fez isso justamente para nos restaurar e fortalecer. Portanto, que os nossos olhos, ao praticar a disciplina e a viver de um modo unido e assumindo nossas responsabilidades, estejam não no pecado do próximo, mas no desejo de cumprir a lei de Cristo, que se entregou e morreu por nós, em nosso favor. Por fim, o propósito último da disciplina, ele é sempre a restauração. Nós iniciamos falando que nós, enquanto igreja, por mais que não vivamos numa guerra, nós vivemos também numa guerra espiritual, contra o pecado no mundo, contra o pecado em nosso coração e contra os principados e potestades nas regiões espirituais. E termino essa mensagem, essa série, dizendo que nós só teremos as feridas causadas pelo pecado, mundo e pelo diabo em nosso coração saradas, se a ferida que o Evangelho causar for ainda maior. Nós só teremos a ferida que o pecado causa em nosso coração sarados, se a ferida causada pela palavra de Deus for tão mortal a ponto de nos fazer morrer e nascer de novo. Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, a palavra de Deus é afiada. E quando ela afeta o nosso coração, ela divide a nossa alma, ela transforma o nosso ser, de modo que possamos morrer para nós mesmos e renascer numa nova vida que reflete o caráter do Senhor Jesus. Então, se nós queremos hoje ver a vida de pessoas transformadas, nós seremos instrumentos de Deus para comunicar a palavra do Evangelho à vida dessas pessoas, para que elas possam ter, por mais duro que seja, seus corações cortados pela palavra. E a palavra, de fato, corta o nosso coração, porque ela nos humilha. A palavra nos mostra quão miseráveis nós somos, quão pecadores nós somos, quão indignos nós somos da glória de Deus. A palavra nos mostra que nós sequer merecíamos estar aqui. A palavra nos mostra o nosso pecado, e isso incomoda muito. A palavra de Deus nos mostra a nossa omissão, nos mostra as nossas falhas, nos mostra as nossas fraquezas, e isso dói profundamente e causa uma grande ferida. Mas somente quando essa ferida for tão mortal a ponto de destruir por completo quem nós somos e nos fazer nascer de novo pelo Espírito, somente assim nós podemos genuinamente viver uma vida no Espírito de Deus, para a glória do seu nome. Por fim, última passagem que eu quero ler com os irmãos, Provérbios 27, versículo 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Pessoas ao seu redor podem ver o seu pecado, não falar nada para você. Na verdade, elas podem até ser condescendentes com o seu pecado e dizer: é normal, não tem problema, faz assim mesmo. Continua nas mesmas práticas, não tem problema algum em ser feliz. Afinal, a vida é para se aproveitar, não é mesmo? Mas a palavra diz que os beijos de quem odeia são enganosos. E alguém que nos dá um conselho contrário à palavra de Deus, possivelmente não é alguém que nos ama. Mas leais são as feridas daquele que ama. Leais são as feridas daquele que nos ama tanto, a ponto de
falar coisas que são desagradáveis aos nossos ouvidos, que podem esvaziar bancos de igreja e que podem cortar no nosso coração de modo a nos fazer ficar indignados muitas vezes. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. E por mais que aqueles que amam muitas vezes não correspondam, as feridas continuam leais. E o nosso papel é fazermos feridas leais, independente da reação do nosso próximo. O nosso papel é pregar a palavra de Deus de modo leal, independente da reação do nosso próximo. O nosso papel é pregar a palavra de Deus, que é completamente apta para a nossa instrução e ensino. E nós não seríamos amorosos se nós não proclamássemos a palavra. Essa talvez, por fim, tenha sido a série mais dura de mensagens que nós tenhamos trazido desde há muito tempo na igreja. Nós sabemos disso e temos ciência. Mas nós expomos a palavra de Deus e aquilo que nós cremos. E nós cremos que nós somos chamados a uma vida de santidade. Uma vida que reflete o caráter do Deus Altíssimo. Uma vida que vive a disciplina bíblica, não em divisões e rivalidades. Nada disso. Mas unida em torno do Evangelho, com um só propósito, a glória de Deus manifestada no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Te convido a se colocar de pé, se possível.